Eu tenho uma pergunta para você. O que você está crendo? Hoje pela manhã, quando você acordou, o que você estava gerando de expectativa no seu coração? O grande problema da maioria das pessoas é que nós estamos simplesmente vivendo. Uma pessoa que simplesmente vive, não tem expectativa acerca de nada, ela nunca vai desfrutar, né, de nada de especial. Por quê? Porque a fé, ela espera algo. A fé, ela tem uma grande expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer, acerca daquilo que Ele quer, acerca das promessas de Deus. Eu quero te encorajar hoje a fazer algo mais do que viver. Eu quero te incentivar a ter grandes expectativas. Porque Deus, Jeremias 29:11 diz que Ele tem muitos, mas muitos planos acerca das nossas vidas, e se nós acreditarmos nisso, Ele vai manifestar o sobrenatural e, meu Deus, vai ser muito poderoso aquilo que Ele vai fazer. Seja bem-vindo ao nosso vídeo aqui, ao nosso Bíblia One. Nós estamos todos os dias aqui no nosso canal Lendo a Bíblia, nós estamos crescendo e avançando. Eu sou o Leandro Machado e é um prazer estar aqui com você. Se você é novo, já clica aqui embaixo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, ó, segue lá no Instagram, gente, segue lá, o Leandro Machado, todo dia tem conteúdo novo, tem interação, eu faço stories, né, para edificar e abençoar a sua vida. Então pega aí que a gente vai avançar hoje, Marcos capítulo de número 8, nós vamos ler a partir do verso 34, de 34 a 38, ó, rápido e rasteiro. Bora lá então. Na realidade a gente vai ler um pouco mais, a gente vai ler de 22 até 38. Bora lá então, ó. Ele diz assim, ó, Marcos 8:22. Então chegaram até Betsaida e lhe trouxeram um cego e rogaram que lhe tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levantou e levou para fora da aldeia e aplicou saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O que ele fez, gente? Ele fez assim, ó, fez aquela barrinha aí, colocou, a gente sabe, né, que ele fez isso. E ele disse: não, isso aqui não foi do barro não, isso aqui ele só cuspiu mesmo, chegou e deu aquela cuspidinha, né? E aí ele fala assim, ó, e respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele expôs as mãos sobre os olhos e, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou então Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe, e no caminho perguntaram: quem dizem os homens que eu sou? E perguntou então, e responderam ele: João Batista diz, deixa eu voltar aqui, então bora lá, né? Ele fala, 28, e responderam: João Batista, outros dizem Elias, mas outros dizem que é algum dos profetas. Então ele lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. E advertiu-os Jesus de que ninguém, né, dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar o que era necessário, que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por causa do evangelho, salva-la-á. Que proveito porventura tem o homem ganhar a sua alma e perder, melhor dizendo, perdi tudo. Que proveito tem ganhar o homem, o mundo inteiro, e perder a sua alma? É isso que ele está dizendo. Eu tenho que parar com essa mania boba. Eu vou lendo na frente, falando logo agora que eu vejo, dar aquele nó na cabeça, né? Bora lá, 38. Ele vai dizer assim, ó: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com todos os santos. Então olha aí, se você se envergonha hoje de ser chamado de cristão, Deus vai se envergonhar de você. Tá bom? Bora lá então, agora a gente vai para Samuel, 2 Samuel. Nós vimos aqui então, não é, um cego sendo curado, Jesus fazendo milagres, e agora vamos ver o que aconteceu com o rei Davi, né? 2 Samuel 20 e 21, né? Nós vimos aí Davi se apossando de novo do seu reinado, né? Prometendo aqui cuidar das pessoas. Bora lá então, ó. 2 Samuel 20, nós vamos ler também o capítulo 21. Ele diz assim: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, né, ou Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel separaram Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu reino, conduzindo-os até o Jordão em Jerusalém. Vindo pois Davi até a sua casa de Jerusalém, tomou os reis, as suas 10 concubines,
concubinas, que deixara de cuidar da sua casa, e colocaram em custódia, e as sustenteou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas ou presas, até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Nossa, que triste. Disse então o rei a Amassá: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e se apresentem aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe demorava normalmente. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Sebá, o filho de Bicre, do que Absalão, que tomam tu os servos de teu senhor, e persegue-o para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então perseguiram os homens de Joabe e a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicre. Chegando ele, pois, à pedra grande, junto a Gibeão, Amassá veio perante eles e trazia Joabe vestes militares, e sobre elas um cinto, no qual, preso aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha, e adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse então Joabe a Amassá: vais bem, meu irmão? E com a mão direita ele pegou a barba para beijar. Amassá não se importou com a espada que estava no chão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen, e lhe desarmou, ele derramou por terra as suas entranhas. Coisa feia. Não feriu uma segunda vez, e ele morreu. Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicre, mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amassá e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amassá revolvia no seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parara. Desviou Amassá do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava nele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, perseguiram Seba, filho de Bicre. Seba passou de todas as tribos de Israel até Abel Bet-Macá, e apenas os beritas se juntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe os homens e o cercaram em Abel Bet-Macá, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava em Joabe trabalhava no muro para derribar. E ele diz: então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe: chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou à mulher: és tu, Joabe? Respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Então disse ela: antigamente se costumava dizer: peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir a cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, todos devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, retirai-me a cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram para Joabe. Então tocou este a trombeta, se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou para Jerusalém com o rei. Essa mulher foi esperta, ela viu que ia acabar com a cidade, o exército, e ele falou: não, o que você quer? Não, a gente só quer esse cara morto. Foram lá, eles mesmo mataram e mandaram a cabeça. Beleza, verso 23. Joabe era um comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos. Nossa, é só um nome lindo. Fala para você, Velho Testamento é uma benção, Adorão dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o Jairitita, era ministro de Davi. Bora lá agora, versículo 1 do capítulo 21. E ele diz assim: houve em dias de Davi uma grande fome. Em 3 anos consecutivos, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem pouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel, disse Davi. O que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens para que nos enforquemos ao Senhor.
Nossa, para que os enforquemos, os caras querem matar a gente, né? Para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor disse ao rei, eu então os darei. Gente, eu falo para você que a gente tem que, né, nem pensar muito aqui, porque se você ficar pensando muito, você fala, meu Deus, como a galera era embaçada, eles tudo queria matar, tudo queria matar. Verso 7 ele diz, porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, e que tinha tido de Saul, a saber, Armônia e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tiverem Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias e nos princípios da ceifa da cevada. Verso 10 ele diz, então Rispa, filho de Aia, tomou o pano de saco e estendeu sobre si uma penha, desde o princípio da ceifa até hoje sobre aqueles cai a água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem naquele dia, nem os animais do campo da noite. Foi dito Davi que fizera a Rispa, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-Seã. Os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas seu filho, e ajuntaram também os ossos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e Jonatas o seu filho na terra de Benjamim, em Zelda, na sepultura de Quis, o seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenava. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Bateu agora aquele sono absurdo. Bora lá, a gente vai lendo, chega uma hora que vai cansando, né? Mas bora lá então, ó. Agora versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu, pois, Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Diz Benote descendia dos gigantes, do peso de bronze era de sua lança, era de 300 ciclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este tentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sebecai, o Risutita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elã, filho de Jearé-Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha a base com o eixo do tecelão. Houve ainda outra peleja no oeste, foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão em cada pé 6 dedos. Nossa, estranho, né? E 24 ao todo, como descendia dos gigantes. Quando ele injuriava em Israel, Jonatas e Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi, pelas mãos dos seus homens. A gente vê que Davi não matou apenas um gigante, eles mataram vários gigantes. Bora lá então agora, Oséias, capítulo de número 1. Bora lá, Oséias 1. Bora lá. Ele vai dizer assim. A gente tem que ler na realidade Oséias 1 e 2. A gente precisa ler hoje. Não, é só Oséias 1. É só Oséias 1. E ele diz assim, Oséias 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai tomar mulher de prostituições, terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Gel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conhecer e deu à luz a uma filha, e disse o Senhor a Oséias, põe o seu nome, dê o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não a salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, desfalecido, concebeu e deu à luz a um filho. Disse mais o Senhor a Oséias, põe o nome de não, meu povo, porque vós não sois meu povo, nem serei o vosso Deus. Deus estava irritado com essa galera. Verso 10, todavia, o número de filhos de Israel será como a areia
areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós sois meu povo, e não lhes dirá, vós sois filhos de Deus, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então a gente vê aqui, não é Deus reprovando o povo, falando assim, esse povo está muito louco, esse povo foi reprovado, a minha glória foi desse povo, então você vai fazer isso, e o profeta vai e segue para mandar uma mensagem, né, para fazer uma simbologia da real condição das pessoas. Gente, que legal, a gente vê Deus trabalhando lá do lado de Davi, a gente vê agora aqui o que Deus vai fazer, né, em Oséias, Jesus curando. O evangelho é bom demais, é um evangelho que produz muito, mas muito resultado. E aí, na leitura de hoje, o que mais chamou a sua atenção? Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. Vamos orar? Eu quero te agradecer, Deus, pela sua fidelidade. Obrigado mesmo, Pai, por nos amar, por cuidar de nós. Eu oro para que cura se manifeste de forma real sobre a nossa vida, que a provisão da tua palavra seja real, que nós venhamos, Pai, ter cada vez mais comunhão com os nossos irmãos e assim sermos inspirados pelo teu Espírito, Pai, a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deixe seu like no vídeo aqui, já comenta aqui embaixo que você gostou, não é, compartilha com a pessoa que você ama e te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.